Estamos aqui com a turma da Escola Afonso Cafro. Essa escola está assim, né, flutuando nas nuvens, dadas as conquistas aí dos seus alunos, né? Olha só, aqui conosco está a Nicole Ramalho Jota, que acabou de retornar de um intercâmbio no Reino Unido. Ela foi aprovada no intercâmbio Prontos para o Mundo do governo do estado de São Paulo e passou 3 meses no Reino Unido. A Nicole está aqui com a gente. E a Noemi Caroline da Conceição Araújo é a próxima que vai embarcar. Ela está vivendo a expectativa, né, da viagem, dos preparativos e tudo mais. Então nós vamos viver 2 momentos aqui. Quem já foi e vai contar a sua experiência e quem já está com aquele friozinho na barriga esperando aí o momento de embarcar também para essa experiência. As alunas estão acompanhadas pela professora Daniele Vilke Fernandes Brasil. Falei certo, professora? Isso mesmo, Daniele Vilke Fernandes Brasil. Bom dia para a senhora. Bom dia. E ela é coordenadora pedagógica da área de linguagens da Escola Afonso Cafro. Que fase boa da escola, hein? Pois é uma fase que acredito que todas as escolas buscam, né? A questão de incentivar o estudo, né? Quão importante é adquirir conhecimento. Então, a nossa escola, ela sempre preza pela qualidade da educação, né? E de como formar os professores para conseguirem incentivar os alunos e mostrar para eles que esses estudos vão fazer a diferença na vida deles. Olha, eu tive o prazer de inaugurar aquele prédio da Escola Afonso Cafro, viu? Porque eu fui aluno lá, nós mudamos. A escola funcionava ali, né, onde depois funcionou o SESI, ali próximo à Munheca. A gente fez a mudança, né, com os professores levando caderno e tal, fomos lá para a escola nova, cheirando tinta fresca. Faz tempo isso, hein? E é bom a gente ver a escola vivendo esse momento assim, realmente marcante. Ô Nicole, tudo bem com você? Tudo sim. E aí, como é que foi essa experiência? 3 meses no Reino Unido? Foi uma mudança que eu tive na minha vida, que eu tive muitas experiências que com certeza abriu os meus olhos. Eu tenho um entendimento melhor de quem eu sou e do que eu quero para o meu futuro. Olha, a gente fala, né? Esse intercâmbio Prontos para o Mundo foi realmente uma oportunidade tanto, né? Foi. Porque você no caso foi aí a primeira a abrir a porta desse intercâmbio e conhecer uma outra realidade, um outro mundo, né? Que às vezes estava só na imaginação. E hoje você teve essa oportunidade. Que bacana essa ideia, né? Sim. Você foi para o Reino Unido, você ficou onde lá? Eu fiquei no país da Inglaterra, na cidade de Redstock. E como é que é a cidade lá? É tipo, mais... nossa, sim? É mais uma vilinha. Todos os estudantes ficaram no interior, em vez de Londres, cidades grandes. Mas eu acho que foi melhor, porque no interior, querendo ou não, são mais acolhedores do que na cidade grande. Porque na cidade grande, às vezes eles podem estar com pressa, alguma coisa assim. Bom, viajar de avião foi a primeira vez? Ou você já tinha tido essa experiência? Eu já tive a experiência de andar de avião quando eu era bebê, então eu não lembro. Ah, tá. Então vamos contar como primeira, que Sim. você vivenciou de fato, né? Sim. Bom, saiu daqui de São Paulo, embarcou e desceu lá em Londres? Não, aí a gente fez conexão com Madrid. Com Madrid. Sim, então levou mais ou menos umas 13 horas de voo. Às 13 horas. E aí depois, lá na cidade, você ficou em casas de família? Como é que foi? Sim, casas de família. Vamos dizer assim, você sai daqui do Brasil, vai para uma casa de pessoas que você já tinha tido a oportunidade de algum contato anterior com eles ou não? Ainda não, eu tinha mandado um e-mail, só que não me responderam, tanto que eu fiquei com medo. Então você foi no escuro, então? Sim, eu tentei pesquisar se eles tinham Instagram, Facebook, só que eles não usam muitas redes sociais, então eu fiquei com um pouco de medo. Mas chegou lá, como é que foi a acolhida? Eu me senti em casa. Não teve aquele silêncio constrangedor, porque eles participam do programa para receber mesmo como se fosse família. Então eles estão preparados para isso. E a família lá era pai, mãe, tinha filhos? Sim.
Tinha o pai e a mãe, eles tinham 3 filhos e 2 cachorros. Então você você se sentiu em casa. Sim. Bom, e aí, como é que foi se inserir numa realidade diferente daquela que você vivenciava aqui em Fernandópolis, no Brasil? De começo foi meio assustador, porque de repente tudo mudou. Mudou cultura, mudou país, mudou pessoas, mudou linguagem. Tanto que nas primeiras semanas eu fiquei com bastante medo. Eu ficava pensando, meu Deus, o que eu fiz da minha vida? Eu só vou poder voltar depois de 3 meses. Porque aqui no Brasil, nas escolas a gente está acostumada com um inglês totalmente diferente. A gente aprende uma coisa, mas lá fora é outra coisa, igual com português. Então, foi um pouco difícil nas primeiras semanas, mas depois eu fui me acostumando. E a rotina não foi tão diferente aqui do Brasil. Eu ia para a escola, eu voltava, eu ajudava nas tarefas de casa. Ah, tá. E agora, por exemplo, alimentação. Estranhou alguma coisa? Sentiu falta de alguma coisa daqui da casa? Da o mamãe? arroz e feijão. Arroz e feijão. Sim, porque eles geralmente têm lanches, em vez de ter um almoço. Então, um sanduíche, um salgadinho. E eu acho que nos 3 meses, arroz eu só comi umas 3 vezes, no máximo. Sim. Aí era uma festa para você. Era. Eu só queria comer o arroz quando tinha. E na escola, como é que foi vivenciar esses 3 meses? Eu fiquei com medo de me sentir sozinha, de não conseguir me socializar. Mas os alunos, eles são bem acolhedores, então se você tá com dificuldade, eles te ajudam. Se você não sabe chegar numa sala de aula, eles também vão te ajudar. Tanto que nos primeiros dias, como a gente ainda não tinha horário, a gente ficava seguindo os alunos. Agora, nessa cidade, tinha mais brasileiros lá ou era só você? Era só eu, mas tinha cidades que tinha mais brasileiros juntos. Mas na minha escola falaram que tinha um brasileiro lá, só que eu não tive a oportunidade de falar com ele. Fez muitos passeios, foi conhecer lá alguns pontos da região, como é que foi? Não muito, porque a gente tinha que estar acompanhado de um responsável e a minha host family trabalhava bastante. Mas eu saí com outras intercambistas também, a gente visitou algumas cidades e foi muito legal. Foi uma experiência e tanto, então, hein? Foi. Olha quanta coisa você vivenciou em 3 meses, hein? Sim. E na escola, como é que foi lá a rotina da escola? No primeiro dia, que era para ser o primeiro dia, a gente não teve aula porque eles teve um problema com a tecnologia da escola. Aí eu aproveitei para ficar mais em casa, me acostumar a comprar material. Só que nem precisou, porque a escola eles dá material e foi muito tranquilo. Se você não se sentiu confortável com alguma aula, você pode conversar com várias pessoas. Eles têm inspetores na escola só para conversar sobre saúde mental, sobre qualquer assunto. Então, a gente se sente muito acolhido lá. A gente sabe que tem pessoas ao nosso redor a qualquer momento. Que bacana. Bom, e quando a gente fala assim, foi para a Europa, Inglaterra, a gente pensa assim em escolas, né? Lá todo mundo no seu computador, tal coisa, como é que é? É isso mesmo ou é escola padrão, caderno, lápis, lousa? É escola padrão. A escola é bem avançada em tecnologia, tanto que tem uma sala só para isso, só que eles usam bastante caderno, muito caderno, tanto que às vezes em um mês eles precisam de 2 cadernos, porque eu acho, mas que se a gente escrever, a gente aprende mais. Porque no computador, celular, a gente fica... eu não preciso saber, é só pesquisar. Perfeito. Lá pode usar celular na escola? Só na hora do recreio. Mas a gente tem No Phones Day, que toda quarta-feira a gente não pode usar celular. A gente não pode pegar nem para ver o horário. Muito bem. Então não está estranhando agora que não pode usar celular aqui nas escolas, né? Não, eu já estou acostumada. Já está acostumada. Que bacana. Bom, e a saudade? Bateu muita saudade da família? Eu achei que eu ia sofrer bastante de saudade, só que eu falava com os meus pais todos os dias, ligava para eles, só que não tanto, porque a gente tinha meio que uma regra de tentar ao máximo só falar em inglês pra gente aprender mesmo. Sim.
Mas foi bem tranquilo, eu só fiquei com saudade mesmo nos últimos dias, que eu já tava, meu Deus, eu quero arroz e feijão. Bom, chegou, já foi recebida com arroz e feijão. Arroz e feijão. Ô Nicole, e exatamente nessa experiência que você vivenciou aí, que era exatamente para fortalecer o inglês, né? Para você, aliás, para conquistar essa vaga, você já tinha que ter o inglês, vamos dizer, de falar quase fluente, né? Ou falar com fluência, né? Sim. Mas lá você conseguiu viver até o inglês britânico, que dizem tem alguma diferencinha com o norte-americano, né? Sim. De início eu sofri bastante, parecia que até o hello era diferente com o sotaque britânico. Era muito diferente. Não é que o inglês é diferente, é o sotaque, né? Sim, o sotaque. É como se fosse português do Brasil, português de Portugal. Aí é o sotaque diferente, tem algumas palavras que são diferentes. Então, eu estava aprendendo de novo o inglês. Então, você voltou já com uma bagagem de cultura que nem nos seus melhores sonhos você teria imaginado isso. Sim. Que bacana, né? Deixa eu falar agora com a Daniele. A Daniele está ouvindo aí e ela deve estar com aquele friozinho na barriga já, Daniele. Não, a Daniele não, é a Noemi. A Daniele é lá a professora que mandou eles embora para lá, para a Inglaterra. Está vivendo já o friozinho na barriga, Noemi? Com certeza, é bastante, porque só de ouvir a Nicole contando a experiência, a gente já fica meio ansioso, meio assim, ai, o que eu vou fazer? Porque, querendo ou não, é muito diferente, né? São culturas diferentes, pessoas diferentes, visões diferentes, valores diferentes. É muito diferente do que a gente está habituado, mas como a Nicole falou, esse desconforto ele é necessário para a gente ter uma experiência única. Como a Nicole veio, eu tenho uma base assim de como é mais ou menos, mas nós somos pessoas diferentes, temos visões diferentes. Então, as experiências também vão ser diferentes. Que bacana, mas vocês são os primeiros alunos, as primeiras alunas aqui de Fernandópolis que conseguiram garantir essa vaga nesse intercâmbio que o governo lançou aí, Prontos para o Mundo. É muito difícil essa prova? Como é que foi? Não é que é difícil, é que a gente tem que tentar e se esforçar bastante. O importante é o esforço e o foco. E quando você desejou isso, você mergulhou de cabeça. Era isso que você queria. Sim, porque as etapas começam lá no nono ano, onde a gente faz a prova do Saresp, e a gente tem que atingir 70% em todas as matérias, que é matemática, língua portuguesa, inglês, não só no inglês, mas sim em todas as matérias da prova. E depois vai seguindo. No primeiro ano a gente recebe e-mail, tanto que eu consegui graças a Nicole, porque eu nem sabia como que via. Aí a gente vê se nós fomos selecionados, aí eles mandam um e-mail da nossa sala. Muitos alunos foram selecionados para fazer os cursos, mas teve até uns que não queriam, é até incrível de se pensar, estranho, porque tinha gente que não queria fazer, essa é uma experiência única. E a gente fez por um ano o curso, que era com professores, e a gente fazia as atividades no celular. E após, quando estava acabando o ano, a gente fez uma prova, que foi a primeira prova que a Nicole fez, ela conseguiu passar. Depois a gente fez mais uma prova, que era para os segundos intercambistas, mais 500 intercambistas que eles iriam enviar. E depois eu fiz mais uma prova, que era a prova de finalização do curso. E isso somou tudo, e aí a Nicole foi a primeira aí, né? E depois teve uma menina que foi na minha frente, só que por problemas pessoais ela não foi. E aí eu fiquei em segundo lugar e agora eu tô esperando para ir. Já tá contando os dias, né? Você vai chegar lá no começo do inverno, não é não? Eu acho que é. Faz frio lá? De início, eu fiquei com muita dor de cabeça porque eu não estava acostumada. Mas depois você percebe que é um frio diferente, é um calor diferente do Brasil, já que são zonas diferentes. Então você se acostuma. Tinha um dia que eu nem usava blusa de frio. Já estava assim, já estava inglesinha, Bom, como é que é a cidade, assim? É tipo padrão nosso, assim? Ou mais vilarejo? Como é que é? Todas as cidades, não sei se é na Europa toda, mas eu creio que sim. As casas têm um modelo mais antigo, mais medieval, e eles não podem reformar isso, porque é um patrimônio histórico deles. Então você anda, você sente que tá em 1800 e bolinhas, que tem príncipes e princesas, carruagens, é muito legal. A escola era muito distante de casa?
Precisava pegar ônibus? É que eu morava em uma cidade e estudava em outra. Ah, olha que bacana. Até teve essa experiência de... Aí era mais ou menos 12 quilômetros, então era bem rápido. Pegava o busão. Sim. Era aquele ônibus padrão europeu assim, ou ônibus comum? Não, era comum mesmo. Era comum mesmo. Nada daquilo que a gente vê em filmes. Não. Muito bem. É isso aí. Agora, a Noemi que vai viver essa experiência aí, provavelmente você já deve estar buscando informações. Você vai para a mesma cidade? Você já sabe a cidade que você vai ou não? Não sei a cidade, mas eu vou ficar no mesmo lugar que a Nicole, vou ficar no Reino Unido e eles informaram que provavelmente eu também vou, a maioria vai ficar na Inglaterra. Tá. Quando a gente fala Reino Unido é porque são vários países que formam ali o Reino Unido, né? Nós temos a Inglaterra, tem também quais são os outros países aí? Tem Escócia, Grã-Bretanha, Irlanda. São os países que formam aí o Reino Unido, né? Sim. Muito bem, então vai ficar mesmo na Inglaterra. Na Inglaterra. Já está dando autógrafo lá na escola? Não. Eu vi que vocês já foram na volta aí, já teve uma recepção, né? Sim. Já é modelo para os outros alunos viverem essa experiência, porque é indiscutivelmente um momento único na vida, né? E que ninguém vai tirar de você. É um ganho que você está lá, como se diz, está no teu passaporte, né? Sim. Olha só que bacana. Você mora onde, Nicole? Em Meridiano. Em Meridiano. Estuda aqui em Fernandópolis. Sim. E a Noemi mora onde? Moro aqui mesmo. Qual bairro que você mora? Eu moro no Jardim Progresso. No Jardim Progresso. Muito bem. Fala o nome dos pais aí. Do Brasil e de lá? Fala do Brasil e depois fala de lá. Pronto. Já que você agora tem essa riqueza aí de vamos dizer, no seu currículo, né? O meu pai se chama Caleb e a minha mãe Franciele. Sim. E lá na Inglaterra é a Simone e o Cale. Muito bem. E os irmãos lá da Inglaterra? Tem o Kane, tem o Aaron e a Georgia. E aqui no Brasil tem o Jonas. Muito bem. Seus pais aqui? Meu pai, o nome dele é Carlos e da minha mãe é Valdiciene. E meus irmãos, meu irmão mais velho é Samuel e a mais nova, Nathalie. Muito bem. Os irmãos devem falar assim, nossa, eu não vejo a hora que a Noemi vai para a Inglaterra e dá uma folga para nós aqui, né? É ou não é? E você também está falando, eu vou para a Inglaterra e vou curtir esse momento especial que realmente é muito especial. Para a escola, professora, o que representa a vivência que essas duas alunas, essa conquista dessas duas alunas, para aqueles que estão, vamos dizer assim, que estão lá na escola e veem que isso é possível? No início, né, a primeira fase do programa, que foi com a Nicole, até nós, escolas, ficamos receosos, né? Será mesmo que vai dar? Não, mas já tem alguma carta marcada, enfim. Eu acho que todo o início, né, de um programa novo a gente fica nessa dúvida. Mas quando nós percebemos que realmente o que estava falando no edital, na lei, estava acontecendo, para nós é motivo de muito orgulho, né? Porque uma escola que luta tanto pela qualidade do ensino e mostrar para o aluno que o conhecimento é importante, é essencial na vida deles, para sempre, não é só para passar de ano, é maravilhoso, né? Nós ficamos muito orgulhosos, até a Noemi não acreditava muito, né, Noemi? Mas será? Eu não vou fazer a prova. Eu falei, vai fazer a prova. A Nicole também é receosa. A Nicole não falou, mas o sonho dela desde os 10 anos é sair do país. Né? Então, com 14, 15 aí, ela já realizou. Então, para nós é uma conquista, não tem nem explicação, porque o que nós falamos normalmente é que o aluno público da escola pública, ele não tem oportunidades, né? Mas agora ele está tendo. Então, o que nós falamos para ele é aproveitar, é agarrar e aproveitar. Eu tenho, por exemplo, um filho que estuda em escola particular que não vai ter a mesma oportunidade que elas, né? Então, eu, como professora de educação pública, o nosso incentivo de toda a equipe gestora, né, juntamente com a diretora Marcelane da nossa escola,
prezar pela qualidade da educação. Então, quanto mais nós conseguimos abrir a porta para os alunos, através, né, das nossas aulas, dos nossos clubes, das nossas eletivas, mais a gente vai conseguir realizar o sonho deles. E fazê-los buscar o projeto de vida, que é o foco de toda a escola de ensino integral. É a busca do projeto de vida, ir atrás dos sonhos e saber que, independente se ele está em escola pública ou não, o esforço, a perseverança, o conhecimento, ninguém vai tirar deles, né? Então a gente está muito orgulhoso e feliz. E se a Noemi não fosse, nós teríamos mais 3 alunos classificados na lista. Nós concorremos com todas as escolas de Fernandópolis e sairia uma vaga só daqui. E aí na segunda eu falei, não vai, é impossível um raio cair 2 vezes no mesmo lugar, não vamos conseguir. Olha aí, hein? A química exatamente. Mudando todo o prognóstico. E aí eu falei assim, e nós esperamos, né, a Noemi esperando o resultado, esperando, e o raio caiu 2 vezes. E se Deus quiser vai cair a 3ª, a 4ª, se depender do que a gente preza, né, que é o conhecimento. A frequência também é muito importante para o programa, porque além da prova do Saresp, como a Noemi comentou, os alunos acham que eles só precisam ir bem na prova de inglês. Mas pelo contrário, o Saresp ele traz todas as disciplinas e ele tem que ir bem em todas. Então ele tem que ter um conhecimento amplo de tudo, né? E a gente percebe que a frequência também tem que ter uma frequência mínima para isso. Ele tem que ter no mínimo 85% de frequência. Então quanto mais frequência para desempatar com o colega, melhor. Então a gente vê que ele está valorizando aquele aluno que frequenta, aquele aluno que está afim e que está em busca dos seus sonhos. Isso para a gente é o mais importante. Nossa, que bacana. E quando você conta aí que a Nicole tinha esse desejo de vivenciar essa experiência fora do país, de ir para o mundo, né? E de repente cai essa oportunidade aos 14... Quantos anos você tem? 15. 15 anos. Olha que fantástico. Você já está pronta para o mundo mesmo, né? Não é? Sim. Agora não tem mais barreira. Né? Você já conseguiu fazer essa viagem, ficar fora do país, né, durante 3 meses, viver uma outra realidade, uma escola diferente, um país diferente, pessoas diferentes. Isso como se diz, é impagável, né? Com certeza. É impagável. E sem dúvida nenhuma te acrescenta, te dá um outro olhar para o mundo, né? Sim. É isso. Você hoje enxerga o mundo de forma diferente, né? Sim. Uma coisa que eu aprendi lá e que é algo que todo mundo deve colocar na cabeça, é que lá os estudantes eles não têm medo de aprender, eles não têm medo de ser estudantes, então eles não têm vergonha de perguntar alguma coisa pro professor, de tirar a dúvida, de pedir ajuda, porque aprender não é algo de se envergonhar, mas de ficar orgulhoso. Que bacana, hein? Que 10, hein? E você ouvindo tudo isso aí já está, né, preparando todos os detalhes aí. Você vai viver essa experiência também. Tinha esse sonho de sair, viajar para o mundo? Com certeza. Acho que é o sonho de todo mundo, né? Conhecer um país novo, até porque não é barato, não é fácil, porque a gente tem que se aprimorar na língua e saber que a gente está enfrentando uma coisa nova, uma coisa que a gente não faz todo dia, uma coisa muito diferente. Muito bem. Bom, você vai em setembro para lá, né? E até lá tem que ir bem, tem que cuidar da escola aqui, né? Com certeza, tem que estudar, tem que aprimorar meu inglês, porque não é só porque eu vou pra lá que eu tenho que parar de estudar inglês, tem que continuar estudando, melhorar cada dia, ser melhor, poder ser melhor todos os dias. Já tem uma professora aí do lado, né? Para conhecer esse sotaque diferente aí, né? Sim. Já vai chegar com o seu sotaque inglês lá, né? Sim, quando ela chegou no segundo dia, a gente foi conversando, eu pedi pra ela me ajudar a falar sobre um pouco meu inglês, e do jeito que ela fala como se ela, nossa, tivesse nascido lá, porque é muito diferente, o sotaque, sabe, parece que é outra pessoa ali falando comigo, parece que não é a Nicole que eu estudei esse tempo todo. Desse jeito assim, né? Tá um papagaio inglês? É automático. É automático? É automático, você vai vivenciando ali, e como é todo dia, toda hora, você até sonha em inglês, então é como se fosse uma parte de você. Já se pegou falando inglês com o pai e com a mãe aqui no Brasil? Sim, com os meus amigos também. Às vezes eu ligava para eles, aí do nada eu soltava uma frase em inglês, uma palavra em inglês. Aí pronto. Era um momento especial. Bom, então eu quero que você agora mostre o seu inglês pra gente aí. Fale alguma coisa
da cidade lá em inglês para a gente, né, ter uma ideia, né, dessa nova Nicole que voltou para o Brasil. So my name is Nicole. I'm 15 years old, and it was definitely a life-changing experience. I have learned a lot of things, and I'm so happy. Like, I learned a lot of things that I can't say like just in a few minutes. I could say for the rest of my life, because everything that I learned there was perfect. Like, now I have a better understanding of who I am and what I want for the future. Yes. Thank you. Gente, mas ela fala, é uma inglesinha. A gente fica primeira, orgulhoso demais, né? Não é? De ver a evolução que a Nicole é uma aluna muito tímida. Ela chegou pra gente no 9º ano e era uma aluna muito tímida. E ver essa evolução dela pra gente, que não é só uma evolução, é uma evolução completa, né? Não é só ali no inglês, é uma evolução que ela vai usar para a vida dela, né? Para tudo. E o que eu mais... a professora disse uma coisa ali, ela falou assim, olha que bacana, alunos da escola pública estão tendo a oportunidade de viver essa experiência internacional. Exatamente. Porque tem alunos indo para o mundo todo, né? Em países de língua inglesa, Canadá, Estados Unidos, Europa. Isso realmente é surreal. Há 17 anos que eu estou na educação, é a primeira vez que eu vejo um programa que nesse nível, né? Que realmente leva, como eu falei, desacreditamos no início, porque às vezes a gente já viu tanta coisa, né? Mas depois que a Nicole foi, eu falei, não, vamos lutar para que isso continue. Até o dia que a Noemi fez a última prova do curso, ela precisava fazer a prova no computador, e ela não tinha computador em casa, a escola já estava em recesso, ela me mandou mensagem, falou, professora, eu não consigo fazer. Arrumamos um computador, a Noemi foi na escola às 4 da tarde para fazer a prova. Eu falei, não, você não vai desistir, porque você vai conseguir. E tá aí o resultado, né? Então, pra gente é um orgulho imenso. E as duas são da mesma sala. Então o raio foi certeiro, né? Você viu? Na mesma escola e da mesma sala. Da mesma escola, da mesma sala. E os outros 2 alunos também que estavam na lista, também eram da mesma sala. Sala boa, hein? Pois é. Aplicada, gente, turma estudiosa, né? Pois é. Que bacana. Bom, os 3 meses, como é que agora faz a conexão dos 3 meses que ela ficou lá com o período dela aqui, e depois com a Noemi saindo mais cedo, como é que fica essa assim, fechamento de ano? A Nicole foi para o primeiro bimestre já lá, né? Então ela não frequentou a escola aqui no primeiro bimestre, ela foi antes. E agora ela volta, as notas dela vêm de lá. Então o boletim dela do primeiro bimestre já vem fechado lá da Inglaterra. E aí agora a gente analisa a grade curricular para ver se tem algo que ela precisa fazer ainda para acrescentar alguma coisa aqui no Brasil, senão ela segue o segundo bimestre normal. A Noemi é a mesma coisa, ela vai até o 3º bimestre aqui no Brasil e o 4º bimestre ela faz lá. Então é o mesmo formato, ela vai e depois as notas dela vêm para finalizar o ano para cá. Muito bem. E acho que o pessoal fica assim, bom, vamos comparar a grade curricular, ver se está faltando alguma coisa. Show de bola. Gente, bom, Nicole, parabéns por essa experiência. Obrigada. Tá? E que você sirva de inspiração para tantos alunos de Fernandópolis, de todas as escolas, para mostrar que realmente basta querer, ter um desejo e trabalhar por eles, lutar pelo sonho. Então você é um exemplo que vai inspirar muitos estudantes. Então parabéns, viu? Foi muito legal saber que você viveu essa experiência de 3 meses fora do país. Tá bom? Obrigada. E você, Noemi? Prepare-se, né? 13 horas de voo dentro do avião, para um outro mundo, né? Curta o frio na barriga, que diz que o melhor momento é eu esperar pela festa. Mas a Nicole contou também que depois é bom também, né? Sim. Não nada que decepcione, né? Pelo contrário, uma experiência fantástica. E quando você voltar, a gente espera você falar também aqui para dar esse showzinho do seu inglês aí, britânico, tá bom? Com certeza. Parabéns para vocês, viu? Muito obrigada.
E parabéns para a escola, viu, professora? Muito obrigada. Que continue caindo raio de cultura da escola com Se essa Deus frequência quiser. aí. Tá bom? Vai cair. Se depender da gente, da qualidade, né, do ensino da nossa escola, se Deus quiser, vão cair muitos raios ainda.